Boa noite, Taubaté, 20 de novembro de 2014, solenidade comemorativa ao Dia Nacional da Consciência Negra. Para presidir os trabalhos desta noite, convidamos a excelentíssima senhora vereadora Vera Saba. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos o excelentíssimo senhor vereador professor Douglas Carboni, orador oficial. Homenageado desta noite, senhor Roberto Alves. Homenageada desta noite, senhora Sônia Maria Pereira Ribeiro. Senhora Zenaide Brito, presidente do SECAB, Centro de Estudos Comunitário Cultural Afro-Brasileiro. Senhora Maria de Lourdes Pereira Ribeiro, presidente do Centro Espírita Francisco de Assis. Reverendíssimo senhor padre Flávio Marcos dos Passos, vigário da paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja. Senhor Haroldo Ribeiro de Souza, presidente da Casa São Francisco de Idosos. E senhor Maurício do Espírito Santo, assessor parlamentar, neste ato representando o excelentíssimo senhor padre Afonso Lobato, deputado estadual. Passamos à abertura oficial. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do Decreto Legislativo número 22, de 3 de outubro de 1995, promove a presente solenidade em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. Lembrando que a data é de reflexão sobre a importância da cultura e da história do negro no nosso Brasil, que precisa ser destacada em nosso município. No dia 20 de novembro, foi definido em nosso país como o Dia Nacional da Consciência Negra, pela Lei 10.639 de 2003, pois foi neste dia, no ano de 1695, que morreu Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi dos Palmares, assim conhecido, foi um personagem histórico que representou a luta do negro
contra a escravidão. No período do Brasil colonial, ele morreu em combate, defendendo seu povo e sua comunidade, de quilombos que representavam resistência ao sistema e também uma forma coletiva de manutenção da cultura africana aqui no Brasil. Zumbi lutou até a morte por essa cultura e pela liberdade do seu povo. Convidamos os presentes a, em pé, cantar o hino nacional. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és leve, és forte, invade o colosso. Se teu futuro esteja essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Teus filhos desse sol resplandecente, pátria amada, Brasil. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, agradecemos a presença de familiares e amigos dos homenageados desta noite. Da senhora Andréa Miller, programadora cultural, neste ato representando a senhora Eliana Ribeiro de Lima Raul, gerente do Sesc Taubaté, senhor Jurandir Campos, presidente da União dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Taubaté,
Senhor Clebion Miranda, presidente do Conselho Municipal do Idoso e impossibilitado de comparecer a esta solenidade por questões relacionadas à saúde, expressa votos de congratulações do senhor vereador Luizinho da Farmácia. Passamos à saudação oficial. Eu quero carinhosamente cumprimentar o senhor Roberto Alves, homenageado desta noite, e carinhosamente também cumprimentar a Sônia Ribeiro, exaltá-los nesta noite pela valorização dos nossos taubatianos, nesse espírito de luta em que se comemora a luta pela consciência negra. Isso é uma luta intensa e que nós temos que ter a consciência de que é uma luta permanente contra o preconceito, a discriminação que tanto abominamos. Eu quero, neste momento, conceder a palavra ao excelentíssimo senhor vereador, professor Douglas Carbone, para a saudação oficial, em nome do Legislativo taubatiano, em especial ao senhor Roberto Alves. Boa noite, senhora presidente, vereadora Vera Saba, ao qual eu cumprimento a todos da mesa e os homenageados, principalmente os homenageados desta noite. Boa noite aos familiares, amigos, companheiros que estão aqui também no plenário, as pessoas que nos acompanham pela internet e também pela TV Câmara. É uma honra estar aqui essa noite. O ano passado eu escolhi também essa data, mas um outro vereador também solicitou e nós, na verdade, estamos dividindo os anos para que todos possam ter a oportunidade, na verdade, de expressar o respeito, o carinho e, mais do que isso, o direito de cada pessoa. Então, ano passado eu escolhi essa data e um outro vereador também, então, foi disponibilizado para o outro vereador. Aceitei com muita honra o convite que me foi feito para ser orador desta noite, em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Uma porque minha avó, falecida o ano passado, é negra, e a minha bisavó é índia, então mais do que nunca uma consciência realmente do que eu estou falando e fazendo aqui nesta noite. Sabemos que a luta pela liberdade dos negros brasileiros jamais cessou e vai demorar a cessar. Embora nossos antepassados tenham lutado pela sua liberdade e posteriormente tenham sido libertos pela então princesa Isabel, o negro brasileiro até hoje está preso ao preconceito. E quando falo dos nossos antepassados, é porque sei que neste Brasil somos a maioria, o país miscigenado, e é raro quem não tem um sangue negro correndo em suas veias. Preciso destacar que no ano de 1971, muito bem lembrado pela vereadora Vera Saba, fora revelada a data do assassinato de Zumbi, dia 20 de novembro de 1695. Passados 7 anos, em 1978, ativistas negros, reunidos em um congresso do Movimento Negro Unificado contra a discriminação racial, escolheram o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares. Só no ano de 2003, olha a luta, foi promulgado a Lei 10.639, que inclui o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar. No entanto,
Somente no dia 10 de novembro de 2011, muito recente, foi promulgada a Lei 12.519, que institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra neste país, a ser comemorado anualmente no dia 20 de novembro. Por aqui estamos. Mas quem foi Zumbi dos Palmares? Os livros de história nos contam que no ano de 1597, cerca de 40 escravos foragidos de um engenho situado em terras pernambucanas se organizaram e fundaram o Quilombo dos Palmares. Este lugar recebia diariamente negros que escapavam da lida dos ferros. Índios e brancos também ali estavam foragidos. Este enorme número de pessoas formaram os mocambos, que funcionavam como vilas. Mocambo do Macaco, localizado na Serra da Barriga, era a sede administrativa do povo do Quilombo. Um negro chamado Ganga Zumba foi o primeiro rei do Quilombo dos Palmares. Cerca de vez o Quilombo foi invadido por uma expedição bandeirante. Muitos habitantes, inclusive crianças, foram degoladas. Um recém-nascido foi levado pelos invasores, entregue como presente a Antônio Melo, um padre da vila de Recife. O menino foi batizado pelo padre com o nome de Francisco. Foi criado e educado pelo religioso, que lhe ensinou a ler e a escrever, além de dar noções de latim e iniciar no estudo da Bíblia. Sabe-se que Francisco sofria muito vendo seus irmãos de raça sendo humilhados e mortos nos engenhos e praças públicas. Por isso, quando completou 15 anos, Francisco fugiu e voltou ao Quilombo dos Palmares. Agora Francisco era zumbi. E com o conhecimento obtido com o padre, logo superou os demais em inteligência e coragem. Aos 17 anos, tornou-se general de armas do Quilombo. Com a queda do rei Ganga Zumba, morto após acreditar num pacto de paz entre os senhores de engenho, Zumbi assumiu o posto de rei e levou a luta pela liberdade até o final dos seus dias. Com o extermínio do Quilombo dos Palmares, por uma expedição em 1694, Zumbi fugiu junto com os outros sobreviventes do massacre para a Serra de Dois Irmãos. Contudo, em 20 de novembro de 1695, Zumbi fora traído por seus principais comandantes, que trocou sua liberdade pela revelação de onde era o esconderijo. Zumbi foi então torturado e capturado. O comandante da expedição, Jorge Velho, matou o rei Zumbi e o decapitou. Por que eu falei sobre tudo isso? Porque considero importante que as pessoas saibam o motivo de estarmos aqui hoje, pois pessoas como Ganga Zumba, Zumbi, Luísa Maim e seu filho abolicionista Luiz Gama, estou muito nervoso, gente, mais conhecido como advogado dos escravos, morreram lutando por um ideal de não se submeter a um sistema de opressão, de prisão física, de pensamento,
aniquilamento de seus valores africanos que contribuíram com seus saberes para a fundação do progresso do Brasil. Essas pessoas aguerridas devem servir de espelho para se continuar na luta pela liberdade de informação, manifestação, aí muito importante, religiosa e cultural, que ainda está faltando nesse país. O respeito às religiões. Para dizer não ao racismo, à discriminação e ao preconceito racial. E principalmente a luta pela consciência da riqueza da diversidade racial do nosso país. E hoje estamos homenageando duas pessoas. Falei para a Sônia, ela falou, olha, eu agradeço pela homenagem. Quando eu começar a falar o currículo da Sônia aqui, e do Roberto, nós que agradecemos. Nós temos muito a agradecer a vocês. Nosso primeiro homenageado dessa noite, então, destaca o senhor Roberto Alves. Vai o seu currículo. Sua família está aqui, é testemunha. Nascido no dia 12 de abril de 1950, na cidade de Taubaté, Roberto é o terceiro de uma prole de 9 irmãos, filhos de José Alves e Alice Ferreira. Iniciou seus estudos na escola estadual Lope Chaves. Aos 11 anos, perdeu seu pai, o que o obrigou a cuidar dos seus irmãos mais novos e participar do orçamento doméstico, vendendo laranjas e engraxando sapatos no centro da cidade de Taubaté. Nesta época, mudou-se muitas vezes de um bairro para o outro, fazendo muitos amigos pelos quais onde passava, deixando ali um grande carinho. Na Vila Progresso foi onde fez grandes amigos, como Orlando, Amauri, Erivelton, Urbano, Tião Macaco e Benê, com os quais brincava de boi nas árvores e jogava futebol. Os estudos, entretanto, nunca foram deixados de lado. Falávamos isso, né, seu Roberto, antes de começar a sessão. Nesta época, estudava no Senai como bolsista. Roberto Alves treinava capoeira nas horas vagas, com o mestre Urbano, e em seguida foi participar da escola de samba Boêmios do Morro, como passista, criando o gosto pelos desfiles de escolas de samba de nossa cidade. Após os desfiles e durante uma boa parte dos anos, participava de eventos, apresentações de grupo de show, juntamente com o saudoso Pedrão do samba e Luizinho Carneteiro, da Rádio Cacique e das faculdades, tendo se apresentado inclusive no programa Almoço com as Estrelas, com os apresentadores Lolita Rodrigues e Ailton Rodrigues, da TV Record. Roberto trabalhou como servente de pedreiro, ajudante de carpinteiro e jardineiro, sempre com uma vida muito digna. Aos 18 anos, foi trabalhar na mecânica pesada, na fabricação de motores de navios e turbinas, para a usina binacional de Itaipu, possibilitando, com isso, melhores condições de vida à sua família. Deixou a mecânica pesada anos depois e foi trabalhar na Embraer. Em 1972, período que concluiu o curso colegial, tendo mais tarde prestado e obtido aprovação nos vestibulares, mas por questões de ordem financeira, não pôde dar continuidade aos seus estudos. Em 1978, foi trabalhar na Volkswagen,
como ferramenteiro, tendo dedicado 10 anos de sua passagem pela empresa à diretoria ADC Volkswagen. E neste período, desenvolvia atividades de cunho religioso, além de fazer cursos como a Escola Mater Ecclesia, no Seminário Diocesano, e Teologia de Livre da Faculdade Deoniana. Em 1988, casou-se com Lúcia, gerando 2 filhos, Luciana, Priscila e Roberto. A esses filhos biológicos, à mercê de seus principais humanitários, agregou os 2 filhos de criação, Maria Alice e Marco Antônio, e Viviane. Hoje sendo avô de Guilherme, Adriano e João Pedro, e Júlia Helena, que são suas grandes alegrias. Após a dolorosa perda de sua mãe no ano de 2006, voltou a sair em escolas de samba, tendo passado pelo Boêmios da Estiva, Unidos da Vila Aparecida, Acadêmicos do Bonfim, e também frequentava bailes de carnaval. O passe caro do senhor, já conhece todas as escolas de samba, né? Na igreja, deu continuidade aos seus trabalhos como coordenador dos ministros da Eucaristia na paróquia Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Foi coordenador da comunidade Santa Isabel e hoje é ministro e também professor de religião para os adultos. Além de devoto de Nossa Senhora Aparecida. Aposentou-se em 1998. Hoje desenvolve atividade de diretor do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos, fazendo parte também do coral Escola de Música e Artes Plástica Fego Camargo. O senhor tem 48 horas no seu dia. Roberto gosta de cozinhar para a família, sempre que se reúne nas suas confraternizações. Vive o dia a dia a realização de um sonho, de viver ao lado de sua família, num lar cristão, pacífico e feliz, onde todos passam a se doar uns aos outros, orientando seus filhos a escolher suas carreiras, com muito amor e carinho ao lado de sua esposa, Maria Lúcia. Seu Roberto, eu vou fugir um pouquinho do protocolo, estou muito nervoso aqui, né? Muito obrigado. Seu exemplo de vida e de pessoa, como nós falamos antes de entrar na sessão, está faltando esses exemplos para os nossos jovens. Infelizmente, os nossos jovens não sabem o valor que é o trabalho, não sabem o valor que é realmente a família. Senhor, espero que as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara hoje possam olhar para o Senhor e refletir uma bênção na vida deles. Que eles possam realmente, esses jovens, se espelhar no seu trabalho, na sua história. É o que está faltando para esse país. Lembrar das pessoas que ajudaram a construir esse país. E o senhor pode ter certeza, ajudou não só o país, né? Tenho certeza que construiu essa história na nossa cidade. Quero, nesse momento, pedir à TV Câmara que possa exibir um vídeo, então, falando um pouquinho da história do senhor Roberto. O Roberto é uma pessoa que eu conheço há muitos e muitos anos, né? Sempre trabalhador. Nós fizemos Senai juntos, nós fizemos admissão ao colégio que tinha naquela época juntos. E ele é muito participativo, igreja, né? Ele carinhoso, como irmão, como tio, né? É um companheiro de luta, de caminhada. Eu diria isso, que é uma pessoa que você pode contar com ele. Um momento de dificuldade, talvez, ou não, nos momentos mesmo alegres, eu acho que é um companheiro que
está sempre presente. Quando solicitado, ele está sempre presente, né, na vida da gente. Ele é capaz de tirar dele para ajudar o próximo. Então, conhecer o meu tio é conhecer alguém além da expectativa. É uma pessoa bem simples, não é uma pessoa assim complicada. À primeira vista parece uma pessoa brava, fechada, sisuda, mas tem um coração muito grande. Pessoa boa, bem divertido. Tem algumas piadinhas que a gente já sabe soluçar, que a gente já sabe no final, mas a gente mesmo assim a gente dá risada. Mas tem um coração muito bom. O Roberto, ele participa muito mais do que eu, né, desses movimentos, né, negros, inclusive na igreja, né. Ele, a família dele, os filhos, a esposa, quando tem a festa São Benedito, ele se veste, né, com aquelas roupas sabe, de flor, com aquelas coisas na cabeça, né, aqueles turbantes, aquelas coisas, eles entram dançando, aquelas danças afro, né? Ele é bem participativo. E sempre batalhou, sempre esteve junto com a Consciência Negra, participou muito da Kizomba, que é que era um bloco de carnavalesco, estava sempre junto com a turma da Consciência Negra, trabalhou muito com a biblioteca do Zumbi, então ele sempre esteve junto não posso falar, ele sempre esteve junto com os trabalhos dos negros. Então é mais do que válido que ele também fosse reconhecido, não só ele, mas tantos outros que ainda poderão ser reconhecidos e outros que foram reconhecidos por esse trabalho, por estar ajudando nesse empreitado. É uma pessoa que merece realmente. Passou por muitas dificuldades, né? Ele na sua vida particular, mas nunca perdeu o ânimo, o entusiasmo, né, pela vida. E acho que uma característica do Roberto é essa, né? Ele é uma pessoa que luta. Foi uma grande alegria, né? Porque é um momento importante para ele, né? Mostrar que ele tem um valor na comunidade negra, tá valorizando a pessoa. Acho que tem que valorizar, sim. Eu fiquei, nossa, quando eu fiquei sabendo, que legal, que bom. A minha avó também já foi homenageada, né? E meu tio de novo é sinal que a gente tá no caminho certo, né? Mostrando que ser negro é ser valoroso, tem que ter princípios, né? Quando eu fiquei sabendo, quando eu fui convidado pelo professor Luiz, que é o presidente do SECAB, aí eu me senti fiquei até emocionado, porque eu vejo que é uma conquista de poucos, né? Nem todos têm esse privilégio de estar sendo um exemplo, sendo modelo, ou mesmo pelo motivo de vida que a gente vai levando. Então eu vejo assim que ajuda outras pessoas também a galgar um espaço, de ter um privilégio desse que é para pouco. Para mim, né, que sou negro, que tem pouca oportunidade, pouco espaço, né, no dia a dia, é um Oscar brasileiro, ser centro negro, né, para mim, seria isso. Então eu vejo que essa data para mim vai ser muito importante. Minha mãe também já foi, né, ela foi convidada, ela recebeu essa homenagem, né. Roberto, eu deixo mensagem para você de todo carinho, com todo amor. Olha, você é tudo a gente. E para você, um amor de todo carinho. Então, Roberto, eu, como seu amigo de muitos e muitos anos, apesar de a gente ser bem jovem ainda, gostaria de dar os parabéns por você estar sendo homenageado nesse Dia da Consciência Negra. E que você continue, porque você continue dando os exemplos, que sempre são bons, para os filhos, para os amigos, porque sempre está procurando um amigo ou outro para levar para a igreja, principalmente aqueles que estão meio perdidos, mais ou menos perdidão, né, Roberto? E você vai procurar, né? Ajuda muita gente. Então, só quero deixar meus parabéns e que tudo corra bem e bola para frente, Roberto. Eu fiquei muito contente com
essa homenagem que você está recebendo. E ao mesmo tempo, assim, agradecida a todas as pessoas que estão promovendo essa homenagem, porque você merece, você é uma pessoa do bem, uma pessoa amiga dos seus amigos, e espero que esse dia seja, como deve estar sendo, um dia maravilhoso, um dia que a sua autoestima deve estar bem alta, e você continue sendo essa pessoa que você é, uma pessoa amiga, companheira, né? Continue lá com a gente nos nossos trabalhos, nas nossas danças, animando o pessoal. É isso que a gente gostaria, né? Que você fosse uma pessoa, continuasse sendo essa pessoa maravilhosa. Um abraço, tudo de bom para você, parabéns. Oi, tio. Quero homenagear o senhor, falar que fiquei muito feliz por estar sendo homenageado. Falar para o senhor que, para mim, para os meus filhos, né, na minha família no geral, o senhor é um exemplo de vida, uma pessoa generosa. Como eu falei, né, o senhor para mim é um bambu. Pode vir a tempestade que for, o vento joga para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, o senhor está ali firme. Porque o senhor mostra que o senhor é uma pessoa de fé. Que Deus abençoe o senhor sempre, que seja sempre presente na minha vida, dos meus filhos. Dizer que nós te amamos muito, tipo, somente eu. Um pai para mim. Felicidades, que o senhor consiga tudo e muito mais que o senhor almeja nessa vida, que o senhor tenha muitos anos de vida, muito, muito, muito. É difícil falar diretamente para ele. Acho que eu nunca chamei ele de pai. Pai, estou muito feliz por essa homenagem. O senhor merece muito, muito mesmo. E eu penso muito no meu filho. E se eu conseguir ser a metade do homem que o senhor é, meu filho vai ter um baita pai. E minha esposa vai ter um homem muito bom. Então só tenho a agradecer. Pedir desculpa algumas coisas que eu faço. Eu sou cabeça dura, sou Alves, né? Então, só agradecer. Falar que o senhor merece muito essa homenagem. O senhor merece muito a gente tentar trazer tudo, ou pelo menos um pouquinho de tudo que o senhor fez pela gente. De bons exemplos que esse país está precisando. O seu Roberto foi escolhido pela SECAB para esta justa homenagem por ser um legítimo representante da comunidade negra taubatiana, pelo seu sua belíssima história de vida, mas sobretudo pelo seu caráter. Seu Roberto, eu acho que está mais do que dito aí pelas pessoas que falaram. Muito obrigado, muito obrigado. Seu exemplo de vida para nós, tenho certeza que já faz a diferença. Seu filho falou uma coisa, se ele for um pouquinho do pai que o senhor foi, isso é tão gostoso, porque eu também falo isso do meu pai. Se eu for um pouquinho do que o meu pai foi para mim, eu acho que já é o que me basta. Parabéns. Nesse momento, então, nós vamos convidar os familiares e amigos a tirar uma foto junto ao homenageado desta noite e aproveitar a oportunidade e conceder a palavra ao homenageado Roberto Alves para suas considerações.
E pelo transcurso do Dia Nacional de Consciência Negra, a Câmara Municipal de Taubaté tem a grata satisfação de homenagear com outorga de diploma de honra ao mérito o senhor Roberto Alves, indicado pelo Centro de Estudos Comunitário Cultural Afro-Brasileiro, CECAB, a quem convidamos a se posicionar à frente desta mesa para receber a homenagem a ser entregue pelo vereador professor Douglas Carbone. Parabéns. Vamos convidar então os familiares para que venham à frente tirar uma foto e registrar esse momento tão importante. Todos amigos, familiares. Após esse momento tão especial junto aos familiares, nós vamos conceder a palavra então ao nosso homenageado desta noite, senhor Roberto Alves, para suas considerações. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pelo dom da vida que me deu, os meus pais que me introduziu nessa vida, especialmente meus familiares, especialmente a minha esposa, meus filhos, que sempre me acompanharam. Quero agradecer também ao CECAB, que me escolheu, que fez esse convite tão especial para mim nessa noite. Quero agradecer também aos meus amigos, as minhas amigas que estão aqui presentes. Meu muito obrigado a todos que acreditaram e acreditam na minha pessoa, que nós estamos caminhando nosso dia a dia. Muito obrigado a todos. Desejo a vocês, meu coração. Nós que agradecemos, senhor Roberto Alves, pela sua história de vida, que é um orgulho para todos nós, taubatianos.
nós vamos novamente conceder a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Douglas Carbone para a saudação agora, a nossa homenageada dessa noite, senhora Sônia Maria Pereira Ribeiro. Passamos a falar, então, a nossa segunda homenageada desta noite. Muito sorridente, por sinal. Muito alegre. O pessoal, todo mundo chamando aqui para o cerimonial, ela estava lá falando com os amigos ainda. Amigo é tão importante. Deve ter ficado muito feliz da presença, porque, olha, essa Câmara está cheia. Vocês dois realmente são pessoas muito queridas. Sônia Maria Pereira Ribeiro, filha de Benedito Ribeiro e Maria de Lourdes Pereira Ribeiro. Nasceu no dia 5 de janeiro de 1964, na cidade de Taubaté. Aos 5 anos de idade, foi alfabetizada pelo próprio pai. Aos 7, iniciou o antigo primário, no então Colégio Dom Pereira de Barros, cursando em seguida o ensino médio na Escola Fundamental, no Colegial Municipal José Ezequiel de Souza. Aos 18 anos, iniciou sua participação no Centro de Estudos Comunitário Cultural Afro-Brasileiro. Nessa época, participou e venceu do concurso de enredo da Escola de Samba Império do Morro, onde desde os 10 anos Sônia Ribeiro desfilava. Aos 19 anos, ingressou no serviço público, no cargo de escriturária na antiga Casa de Detenção de São Paulo. Pouco tempo depois, transferiu-se para a Casa de Custódio de Tratamento de Dr. Arnaldo Armando Ferreira, em Taubaté. Aos 20 anos, ingressou no curso de jornalismo da Universidade de Taubaté e aos 23 anos foi aprovada em 3º lugar no concurso do cargo de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, na comarca de Taubaté. Aos 26 anos, tomou posse como oficial de justiça na comarca de Suzano, São Paulo. Posteriormente, foi transferida para a comarca de Taubaté. No mesmo ano, passa a cursar pós-graduação em língua portuguesa, sendo, no meio do curso, iniciou na carreira de professora universitária do Departamento de Comunicação da Universidade de Taubaté, passando a lecionar nos cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda. Aos 27 anos, inicia a sua segunda pós-graduação. Desta é feita comunicação social, também na Universidade de Taubaté. Aos 34 anos, vence o concurso Mapa Cultural Paulista, categoria Conto, promovido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Durante 14 anos, foi concomitantemente oficial de justiça e professora universitária e jornalista. Além disso, nas horas vagas, quais eram, Sônia? Escrevia contos e novelas. Em 1999, foi professora convidada na Universidade Fernando Pessoa, da cidade de Porto, em Portugal. E também no Instituto Politécnico de Lisboa. Nesse mesmo ano, estudou um período na Universidade de Coimbra, em Portugal. Aos 36 anos de idade, juntamente com Maria Mércia Agostinho, que inclusive está presente, a senhora Mércia, Angélica Vilela, Camões Filho, José Valdez de Castro Moura, Aldo de Aguiar, Carlos de Camargo, funda a Academia Taubatiana de Letras, passando a ocupar a cadeira de número 3, cujo patrono é o jornalista Carlos de Andrade Risini. Em 1999, em parceria
com o professor emérito Erasmo de Freitas Nuzzi, participa do concurso promovido pelo Ministério da Educação de Portugal sobre a imprensa de língua portuguesa ao redor do mundo. O trabalho de Sônia e Erasmo obtém o primeiro lugar nesse concurso. Em 2000, profere a palestra aberta do terceiro encontro luso-afro-brasileiro de comunicação, promovido pela Fundação Casper Libero de São Paulo, e organiza uma exposição de fotografias sobre a imprensa de língua portuguesa ao redor do mundo no Memorial América Latina São Paulo. Em 2007, passa a estudar cultura negra afrodescendente na Associação Cachoeira, em São Paulo. Em 2008, inicia seu mestrado em Antropologia na Universidade de São Paulo, USP. Em 2009, paralelamente ao mestrado em Antropologia, cursa a extensão universitária em Cultura Negra Afrodescendente, no Centro de Estudos Africanos da Universidade de São Paulo. Em 2011, vence o primeiro prêmio de artigos científicos Construindo a Igualdade Racial, promovido pela Prefeitura de São Paulo, cujo trabalho foi publicado pela própria Prefeitura. Em 2012, participa do segundo prêmio de artigos científicos Construindo Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo, obtendo novamente o primeiro lugar. Gostou, né, Sônia? Só o primeiro lugar, né? Foi também publicado pela então Prefeitura. Ressalta-se que Sônia também é mestre em gerontologia pela PUC de São Paulo. Recentemente organizou a comemoração dos 80 anos do Centro Espírita Francisco de Assis, evento esse que ocorreu aqui na Câmara Municipal de Taubaté. Sônia, quando eu disse para você que seu currículo é extenso, mais do que fazer justificativa, não é o currículo, é a sua história de vida. Então, novamente, agradeço em nome do povo de Taubaté a sua história, a sua biografia. Eu tenho certeza que também é um exemplo para os nossos jovens, para as pessoas que estão nos acompanhando. Nosso muito obrigado. Solicito agora então à Câmara Municipal que possa exibir o vídeo, vai falar um pouquinho da história. Registro antes a presença da senhora Maria Mércia Agostinho. Muito obrigado pela presença. A Sônia é uma figura impressionante, né? A Sônia é uma pessoa que, se você conversar com ela horas e horas e horas, você vai aprender muito, porque é uma mulher que sabe muita coisa. A Sônia é uma pessoa que você pode contar com ela, o que você precisar, parceira, comunicativa e tem um coração formidável. Acho que qualquer pessoa que precisar dela, que tiver no alcance, ela fará, com certeza. E ela persiste no seu ideal, aquilo que ela traça, que ela projeta realizar. Ela trabalha, não mede esforços e para alcançar aquele objetivo. Sempre valorizou a sua raça, o seu povo, sempre trabalhou pelas causas afros e sempre também lutou pelos ideais da literatura. Ela foi uma das fundadoras do movimento negro da cidade de Taubaté e ela é sempre envolvida nessas questões, né? Então, eu acho que é muito importante, é uma homenagem muito merecida, né? A pessoa dela foi muito bem escolhida. Ah, nossa, fiquei muito feliz e muito orgulhosa dessa amiga.
que desde de muito tempo, de tenra idade, né, a gente já se falava disso, já se discutia, e hoje eu fico muito feliz de saber que ela se destacou foi para esse caminho, né, e se destacou e está recebendo essa homenagem. Eu fico muito feliz por isso, tá? Quer saber que ela conseguiu chegar lá, e sei que ela tem muito ainda para conseguir, como que diz? Para conquistar. Foi mais do que merecido. Já era tempo de reconhecerem o trabalho, né, de uma vida em que desde a mais terra idade, que eu digo que ela foi realmente, não adianta dizer que não, mas foi discriminada, mas ela, ao invés de tomar uma discriminação como uma perda, o que ela fez? Ela tomou como uma luta para mostrar que ela é um ser humano, como outro qualquer, como os outros negros, e tomou para si uma luta para todos. Então foi mais que merecido. Já era hora. Estranhei. Mas eu sou humana. E além de ser humana, sou uma das fundadoras. E além de ser humana e ser uma das fundadoras, meu pai foi homenageado em 98. Né? Em síntese, estou nisso há 32 anos. Na minha estrada, escrevendo os meus artigos. Militei no movimento negro em todo canto que fui. No fórum, onde estou há 27 anos, na universidade, sabe? Seja na Universidade de Taubaté, seja na universidade onde trabalho atualmente, em qualquer lugar. Então pensei comigo, por outro lado, é o papel de quem está na estrada, né? Isso talvez eu possa dizer isso, inevitavelmente iria acontecer, mas estranhei, e como sou humana, claro que gostei, e sobretudo porque sou quase que um dos poucos vivos daquele 32 anos atrás. E se eu puder contribuir, se a minha fala pôde contribuir em alguma coisa ao longo desses 32 anos, e se eu puder continuar contribuindo, é a razão de ser. Ô, minha irmãzinha, não podia deixar de estar aqui falando para você e falando tudo isso que eu disse até agora, é o que eu sinto mesmo de você. Me acho uma privilegiada de ter você no meu hall de amigos e de irmãzinha mesmo. A gente sabe que irmãos a gente pode chamar poucos. E eu tenho orgulho de dizer que você é minha irmãzinha negra. Parabéns para você por essa homenagem. Curta esse dia, essa noite. Eu acho que demorou, né, Sônia? Mas chegou o seu dia. Parabéns. E diante de todas essas conquistas, você jamais perca a humildade, a simplicidade, a fraternidade, a solidariedade entre todos os nossos irmãos, seja ele da raça que for. Diante de Deus, nós somos todos irmãos. E é isso que eu desejo a você, Sônia. Parabéns, muitas felicidades. E que Jesus te proteja e te abençoe, hoje e sempre. Sônia, desejo a você pleno sucesso na sua caminhada futura. Que você continue com seu dinamismo, com esta força que você tem de coragem, de determinação, para continuar semeando as sementes do bom, do belo na nossa terra, passando para todas as pessoas os valores positivos da importância da união das raças, do respeito mútuo entre todos, e que você escreva muitos livros, conta muitas histórias, viaje muito e continue espalhando a sua beleza, a beleza da raça negra em todo o nosso mundo. Sônia, não existe amigo mais chegado que aquele que a gente pode chamar de irmão. E eu posso te chamar de irmã. Você é uma irmã para mim, eu te amo e eu quero parabenizá-la nesse dia, parabenizá-la por receber essa tão merecida homenagem
E quero também te dizer que fico muito honrada e muito feliz por poder participar desse momento tão feliz na sua vida. Um beijo. Quando fui convidada para te homenagear, me senti muito honrada, pois você sempre foi aquela amiga do dia a dia que sempre demonstrou aquela mulher guerreira, personalidade forte, muita cultura que teve, sempre teve e passou para a gente muitas coisas boas, demonstrando que o mundo é para todos, saber viver o dia a dia, mas lutar não só por si, mas por todos. Olha, eu estou muito feliz pela homenagem, que um dia eu sabia que iam reconhecer o que você fez, não só pela raça negra de Taubaté, mas como de todo o Brasil. E não só também pela raça negra, como qualquer questão social em que você sempre esteve envolvida. Obrigado por eu ter sido lembrada para te homenagear. Para mim é uma honra. Olha, amiga e comadre, eu te desejo tudo de bom, tudo de maravilhoso. Muita paz, muita luz e que você tenha sempre sucesso. Um beijo da sua amiga. Antes de encerrar, quero agradecer ao cerimonial desta noite, agradecer esta casa, a senhora presidente, agradecer as pessoas que estão aqui hoje e dizer a vocês que essa noite é um marco realmente para o trabalho deste vereador. Eu tenho certeza que saio daqui mais rico. A gente não se acostuma muito com TV, né? A gente acaba... Né, mestre? A gente pega o microfone e diante de pessoas tão ilustres, pessoas tão importantes na nossa cidade, a gente se sente tão pequeno e nos deixa como criança. E hoje voltei às minhas raízes e só tenho a agradecer a vocês e agradecer a esta Câmara, a essa cidade. Muito obrigado. Tenho certeza que foi uma noite maravilhosa. Muito, principalmente para mim e para minha equipe que hoje está aqui, os meus assessores. Agradecer aos meus assessores por essas e tantas lutas, Sônia, tantas coisas. A Câmara Municipal tem a honra de te homenagear. Quem está honrado é o povo de Taubaté. Pode ter certeza disso. Muito obrigado. Queria também destacar que é uma honra presidir essa sessão solene e quero cumprimentar especialmente a Mércia Agostinho, que foi nossa primeira vice-prefeita de Taubaté e foi a primeira prefeita que assumiu a nossa cidade, foi a primeira mulher, e destacar que todos os homens foram gerados por uma mulher e foi por meio das mãos de uma grande mulher, de uma princesa, da princesa Isabel. Foi ela responsável, em 1888, por libertar os escravos do nosso país. Então, eu quero destacar e valorizar o papel da mulher na sociedade. Nós amamos os homens e nós sabemos que o apoio dos homens é fundamental para o nosso crescimento. Mas eu quero destacar o valor que essas mulheres têm. E você, Sônia, para nós, representa um grande orgulho para as taubatianas. Nós acabamos de falar do senhor Roberto e você aqui representando as taubatianas, a cultura e a beleza do seu trabalho, da sua história. Parabéns. Parabéns, Sônia.
Pelo transcurso do Dia Nacional da Consciência Negra, a Câmara Municipal de Taubaté tem a grata satisfação de homenagear com a outorga de diploma de honra ao mérito a senhora Sônia Maria Pereira, Pereira Ribeiro, indicada pelo Centro de Estudos Comunitário Cultural Afro-Brasileiro, SECAB, a quem convidamos a se posicionar à frente desta mesa para receber a homenagem a ser entregue pelo vereador e professor Douglas Carboni. Vamos também chamar os familiares, os amigos, para virem aqui à frente. Vamos registrar esse momento tão especial para a Sônia e para a nossa cidade aqui em Taubaté. Neste momento, vamos conceder a palavra à nossa homenageada, Sônia Maria Pereira Ribeiro, para suas considerações. Nossa, mas está muito frio aqui, do... Bom, meus mais velhos, meus iguais e meus mais novos,
levei um tempão, um bom tempo, pensando no que dizer neste momento. É que se trata de um momento especial, ímpar e solene na minha vida. E a tentação de querer dizer uma série de coisas, um monte de coisas, lembrar milhares de pessoas, foi grande. Mas o tempo é curto. Então, foi indo, pensa daqui, pensa de lá. Fui afunilando o raciocínio até chegar, não diria a um ideal, mas alguma coisa que pudesse ser dita e expressasse tudo o que estou sentindo e não demorasse tanto para não cansar tanto os senhores. Por incrível que pareça, resolvi que ia me basear na teoria geral dos sistemas, precisamente na cibernética. Aí a minha colega Vera pode dizer, e o meu colega André também, que está lá no cantinho, o que essa louca vem dizer aqui de cibernética, de teoria geral do Estado, teoria geral dos sistemas, aqui neste local, aqui e agora. Pois é. O que eu tenho a dizer é com base na teoria geral dos sistemas. O que é que diz esta teoria? O que é que ela nos ensina? Ela nos ensina que um sistema pode ser definido como um conjunto de objetos ou entidades que se interrelacionam mutuamente, visando um todo único. Tá. Então, passemos a raciocinar à luz dessa teoria. Há 32 anos, tive a honra, o privilégio de compor os primeiros tempos do Centro de Estudos Comunitário Cultural Afro-Brasileiro, CECAP. Eu tinha exatamente 18 anos. Era uma das mais novas do grupo, né? Entendo que o CECAB, o Centro de Estudos Comunitários, foi um grande sistema de comunicação voltado para a promoção da igualdade racial. Sistema esse aberto. Era aberto porque era formado, em sua maioria, por pessoas negras, mas também existiam pessoas não negras, igualmente interessadas na promoção da igualdade racial, no combate ao racismo, ao preconceito e toda e qualquer forma de discriminação. Por isso, eu chamei e chamo o CECAB de um sistema de comunicação voltado para a promoção da igualdade racial, fundado nesta cidade. Temos aqui sentado lá atrás um dos fundadores, inclusive, Aloísio Rodrigues dos Santos. Esse sistema de Taubaté, o CECAB, por sua vez, na minha visão, na minha compreensão, está hierarquicamente ligado a um mega sistema de comunicação, de promoção da igualdade racial, formado por aqueles que muito antes de nós fizeram sua parte na história do Brasil, com idealismo e com competência, legando a todos nós inúmeras lições de vida útil. Estou me referindo aos escravizados, aqueles que lutaram em tempos muito tempo atrás. Estou me referindo a todos aqueles que de uma maneira ou outra combateram o racismo, o preconceito, a discriminação. E estou me referindo àqueles que continuam combatendo o racismo, o preconceito e toda e qualquer forma de discriminação, mas especialmente para com os negros. Vocês sabem que uma das características do sistema de comunicação é a hierarquia. Portanto, o CECAB esteve e está ligado hierarquicamente a essa gente da antiga, que sempre esteve no combate
da discriminação e do preconceito. Outra característica do sistema é criar ou gerar subsistemas. Então, quando eu hoje vejo esta moçada bonita, animada, tão animada quanto quando eu tinha 18 anos, até mais, bem mais, envolvida com hip hop, envolvida com danças, com canto, com blogs, com essas coisas modernas e bonitas e bacanas, eu falo, tá aí, é o subsistema, né? Um que gera outro, que gera outro, que gera outro, e assim vai indo. Eu estou vendo em pé lá meu afilhado, né? Que está continuando. Então observe que ao falar deste sistema de comunicação voltado especialmente para a promoção da igualdade racial, ou seja, para o combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação, não cabe substituição. Ninguém substituiu ninguém. Roberto, em 2011 e não 2008, como eu disse no vídeo, sua mãe e meu pai estiveram aqui, né? Ao meu modo de ver, você não está substituindo sua mãe, e nem eu, meu pai. E ninguém substitui ninguém, porque nesse sistema as coisas acontecem, ou as pessoas estão por acréscimo e não por substituição. Sabe? Você acrescentou a sua mãe, o seu filho acrescenta a você, essa nova geração acrescenta a nós da antiga em termos de militância negra, e assim sucessivamente, e assim vai se formando o todo único de que fala a teoria do sistema. Este é o grande barato, sabe? É uma história que começou quando se saiu de África e se atravessou o Atlântico, e que vem ocorrendo, as lutas, as conquistas, os caem, os levantam, vamos em frente, vamos para lá, e vamos conquistando, e assim vai, e assim vem, sempre no acréscimo, no acréscimo, no acréscimo. E é no acréscimo e no acréscimo que eu vejo hoje com muito prazer uma coisa muito diferente de quando começamos isso, esse movimento em Taubaté. Talvez só o Aloísio possa se lembrar disso. Nós nos reuníamos no mercado, na banca do Bola, que vendia chinelo. Era um livro para 10 pessoas, né? Alguém lia em voz alta e a gente ia tentando entender o que lia. Hoje é possível ler pela internet, pelo celular, não sei para onde. Então houve avanços, sim. Ocorreram muitos avanços. É evidente que ainda temos muito que conquistar. Temos muita estrada pela frente. Tem muito mito, viu, Vera? Muito mito que tem que ser derrubado. Rapidamente. Passando da hora. Mas temos também muitas conquistas. E esta conquista não é de um, nem de dois, de muitos. Muitos. Gente que muito antes de nós, repito, fizeram sua parte na história com idealismo, com competência, legando a todos nós inúmeras, incontáveis lições de vida útil. Chego aos 50 anos, 32 na militância, acho que não fiz absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque entendo que é do meu dever como pessoa, como ser humano, sabe? Lutar por toda e qualquer discriminação, todo e qualquer preconceito, mas especialmente pelos meus e por mim mesma. Então chego contente, chego disposta, e chego que nem a Mangueira, já que eu vi a Marli da Mangueira por aí, sabe? Firme, e peço a Deus, lá, Marli da Mangueira,
que eu possa continuar assim, né? Contribuindo, não é resolvendo a parada, contribuindo, junto com os antigos, Roberto, Maria, Aloísio, e junto com os novos, aprendendo com os novos. Sou aquele eterno aprendiz, aquela pessoa disposta a aprender o tempo inteiro. Também estou vendo o Silvinho Prado, que outro que também começou com a gente. Quero aprender sempre, quero ter sempre a disposição para recomeçar. Estou aprendendo muito com uma menina linda que conheci há pouco tempo, que se chama Vanusa, que está aqui na minha frente, sabe? E com a turma da Vanusa. É isso que eu quero. Tá na parada, tá aprendendo, tá batendo cabeça, tá caindo, tá levantando. Eu nasci para cair e levantar, para bater cabeça, para errar e de vez em quando acertar. E eu estou contente, estou satisfeita, não pelo prêmio, não pela homenagem, mas de ver tudo isso de gente. Isso significa um sistema que todo mundo aqui tem um interesse comum, que é o interesse de ver um Estado verdadeiramente democrático, sabe? Onde o mito fique no seu lugar de mito, né? E a verdade seja propagada. É isso que eu estou gostando de ver. Estou contente por isso. Estou vendo cabeças, estou vendo ex-alunos, estou vendo colegas, estou vendo vizinhos, familiares. Estou convencida que quem está aqui é porque acredita que é possível construir uma sociedade verdadeiramente igualitária. Senão não estaria, né? Fico muito feliz, muito honrada, muito agradecida. Com relação à homenagem, não tenho... Qualquer coisa que eu diga é pouco. Qualquer coisa que eu queira explicar, o que estou sentindo é pouco. Mas começo agradecendo ao professor Aloísio pela lembrança do meu nome. Recebi com surpresa, bastante surpresa. Falei, nossa, eu ser homenageada? Mas fiquei contente e agradeço muito. Agradeço a Maria da Glória, que não mediu esforços, não mede esforços, há tempos não mede esforços, para que este evento transcorra de maneira tão correta quanto possível. Agradeço aos meus amigos e companheiros do Centro Espírita Francisco de Assis, presentes. Agradeço a todos que enviaram mensagens pelo Facebook, telefonemas, inclusive visitas à minha casa. Agradeço os meus colegas do fórum como um todo, e especialmente os oficiais de justiça, meus colegas há 27 anos no fórum da comarca de Taubaté. Agradeço minha amiga e irmã Maria Mércia Agostinho Marcondes, com quem tive a honra, a glória e o privilégio de fundarmos a Academia Taubatiana de Letras. Aos meus colegas jornalistas Gláucia e Yara de Carvalho, aos meus parentes, a minha prima Santina, que veio de São Paulo, minha prima Ana Lúcia, meu primo Irineu, minha madrinha de batismo, sou uma pessoa privilegiada. Trago para este evento Tereza, minha madrinha de batismo, que por sinal me acompanha em toda parte. Agradeço muito a todos e peço licença para fazer 2 agradecimentos em especial. Há 4, 5 anos, são 6 anos precisamente, resolvi voltar a estudar. Bom, em síntese, achava que nunca na minha vida ia pisar na calçada da USP,
que dirá entrar para estudar. E deu certo, lá fui. Mas acontece que as aulas eram de manhã, um dia de manhã, outro dia à tarde, outro dia à noite, outro dia não sei na onde, assim por diante. Falei, vou desistir. Assim não dá, preciso trabalhar, né? E aí, já tinha decidido que ia desistir. Numa segunda-feira, falei, vou lá e acabo com isso. Foi um sonho, mas não vai dar certo. Eis que no domingo, 11h30 da noite, eu recebo um telefonema de uma colega, Rita Miranda. A Rita teve a capacidade de me ligar 11h30 da noite e dizer, vá, porque nós, os seus colegas, vamos cumprir os seus mandados e tirar o seu plantão. Eu fiquei sem palavra, sabe? Eu não sabia que isso existia. Gente assim. Eu disse para Rita, Rita, são 3, 4 anos. Ela disse que seja 10, que fosse 10. Vá. Então, neste momento muito importante da minha vida, a presença dos meus colegas oficiais de justiça foi decisivo. Eu não teria continuado o estudo se não fossem eles. Especialmente minha amiga Rita Miranda e meu colega Marcelo Toledo. Por que estou dizendo isso? Porque foi a partir disso que eu passei a escrever com mais entusiasmo, com mais força, porque eu senti um cinturão em torno de mim, me protegendo. Meus colegas que não estavam na academia, mas que fizeram isso por mim. Já agradeci inúmeras vezes a eles, mas não, sempre acho que é pouco. Passado um tempo, na USP, eu disse que faria 2 agradecimentos especiais. Um é esse. Passado um tempo, eu saí da USP e fui para a PUC. E aí a dificuldade foi de outra ordem, financeira. Falei, não tenho como estudar em PUC. Não nasci para isso. Eu estou querendo dar passo maior que a perna. Resolvi o problema lá. André, por gentileza, pegue o que está em cima da minha mesa para mim, um pacotinho desse tamanhinho. Por gentileza. E falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Agora que eu estou engrenando, que eu estou gostando de escrever, de participar de congressos, obrigada, André. E como é que vai fazer, meu Deus do céu? Eu vou ter que sair. Quando eu já tinha decidido sair pela segunda vez da universidade, desta feita da PUC, não mais na USP, um dia minha irmã me disse, dá aqui tudo quanto é conta sua. E olha que eu tinha bastante, né? E passou a régua. E eu passei o copo. Acabou com as minhas contas. Pensei, bom, melhorou, mas não resolveu. Porque é caro. Caríssimo. E agora? Em síntese, a minha mãe me deu isso aqui. E disse, Tó, estuda na PUC. Isso aqui, a minha mãe juntou, é uma caderneta de poupança, durante 40 anos, para eu me formar na PUC. Está no papelzinho que ela me deu. Está no papelzinho. Então, se eu pude escrever, se eu posso escrever e assinar embaixo com o título de PUC, disso, mais aquilo, eu devo aos meus colegas, oficiais de justiça da comarca de Taubaté, a quem saúdo e reverencio. Especialmente, repito, Rita Miranda e Marcelo Toledo. E também
e meus pais. Foi dito e eu repito que o meu pai me alfabetizou quando eu tinha 5 anos. Mais do que isso, me ensinou a pensar. Era severo, professor severo. Eu aprendia. Eu não aprendi muito, mas aprendi um pouquinho. E se conseguir me formar, aonde? Se conseguir ter o título que tenho, é porque a minha mãe, um dia desse, eu com 46 anos, ela com 70, me pegou no colo e me passou daqui para cá. Eu dedico esta noite, esta placa que acabei de receber e todos os meus títulos aos meus pais, Benedito Ribeiro, Jaú e Maria de Lourdes, minha mãe. É só isso. Quero agradecer imensamente a Sônia, uma noite tão especial como essa. Estão todos muito emocionados com essa história de vida, trajetória de luta. E realmente as pessoas que estão aqui nessa noite têm um desafio, porque nós temos dados, em pleno século XXI, nós temos dados de muita violência, de muito ódio e ainda de racismo em nosso país. Nós vimos recentemente que aconteceu num campo de futebol, onde o goleiro foi agredido verbalmente. Isso foi um escândalo mundial, não foi somente no nosso Brasil. O mundo percebeu que existe racismo ainda no Brasil. E nós temos aqui um dado importante nessa noite. Nós estamos falando de luta, de resistência. Então, 70% dos jovens mortos são negros. O mapa da violência é de 2014. É um mapa atualizado de violência no nosso Brasil. Então, existe muito a ser feito. Zumbi resistência tem que estar vivo dentro de cada um de nós. Mas nós temos também dados importantes e pessoas que se mobilizam, se organizam no mundo para combater o racismo. Nós temos aqui uma aprovação que ocorreu na Assembleia Geral da ONU, que é uma decisão onde todas as nações se envolveram para aprovar a década internacional de afroascendentes, que tem como tema afroascendentes, reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Ela será celebrada em 2015 até 2024, com o objetivo de reforçar o combate ao preconceito, à intolerância, à xenofobia e ao racismo. Então, nós temos passos importantes e medidas que visam unir cada vez mais os povos nessa luta pela igualdade racial. Eu quero também registrar que eu tenho descendentes negros na minha família. E eu percebi, muitas vezes, o quanto essas pessoas foram discriminadas. E eu também eu fui criada em Taubaté, mas nasci na cidade que libertou os escravos antes da aprovação da assinatura da Lei Áurea. Eu tenho muito orgulho disso. Eu quero citar a Redenção da Serra, é a primeira cidade do Vale do Paraíba a libertar os escravos. Nós temos que ter muito orgulho dessa cidade, que é nossa, é da região metropolitana. É um polo irradiador dessa cultura de combate ao racismo. E quero também, na oportunidade, conceder neste momento a palavra à senhora Zenaide Brito, presidente do Centro de Estudos Comunitários Cultural
Afro-Brasileiro SECAB para suas considerações, suas valiosas contribuições nessa noite. Boa noite a todas e todos, boa noite telespectadores da TV Câmara. Na pessoa dos homenageados, senhora Sônia e senhor Roberto, cumprimento as demais pessoas da mesa. A data de hoje deveria celebrar a convivência, união, solidariedade entre negros e brancos. Muitas conquistas foram obtidas, mas a situação da mulher negra não mudou. O sexismo, o estereótipo, o preconceito são reforçados por campanhas publicitárias, como da cerveja Devassa. A invisibilidade, como o seriado O Sexo e as Negras, exibido pela Rede Globo. É preciso repensar e ressaltar a contribuição e o legado das mulheres negras, porque mulher negra tem história, sim. Obrigado à TV Câmara, aos seus funcionários e funcionárias, notadamente o pessoal do cerimonial. Obrigada. E nesse momento, para saudar os homenageados esta noite, convidamos a todos a cantar o hino à negritude. Sob o céu cor de anil das Américas, hoje se ergue um soberbo perfil. É uma imagem de luz que em verdade traduz a história do negro no Brasil. Este povo em passadas intrépidas, entre os povos valentes se impôs, com a fúria dos leões, rebentando grilhões aos tiranos e contrapôs. Ergue a tocha no alto da glória, que em herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos filhos altivez. Levantado no topo dos séculos, 1000 batalhas viris sustentou. Este povo imortal que não encontra rival na trilha que o amor lhe destinou. Belo e forte na tez cor de ébano, só lutando se sente feliz. Brasileiro de escola, luta de sol a sol para o bem de nosso país. Ergue a tocha no alto da glória, que em herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos filhos de altivez. Os palmares, os feitos históricos são exemplos da eterna lição que no solo tupi nos legara Zumbi, sonhando com a libertação. Sendo filho também da mãe África,
paz. No Brasil este axé que nos mantém de pé vem da força dos orixás. Ergue a tocha no alto da glória, que em herói nos combate se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos livros de altivez. Que saibamos guardar estes símbolos de um passado de heróico labor, todos numa só voz, bradam nossos avós. Viver é lutar com destemor. Para frente marchemos impávidos, que a vitória nos há de sorrir. Cidadãs, cidadãos, somos todos irmãos, conquistando o melhor por vir. Ergue a tocha no alto da glória, que em herói nos combate se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos filhos de altivez. Ergue a tocha no alto da glória, que em herói nos combate se fez. Páginas da história são galardões aos filhos de altivez. Chegamos nos momentos finais, então eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui nesta noite, os amigos, familiares, taubatianos queridos que estão nos acompanhando em casa. Eu quero cumprimentar a mesa de trabalhos aqui, agradecer muito a participação de cada um nesta noite, cumprimentar o excelentíssimo vereador, professor Douglas Carbone, pela sua brilhante oratória, que exaltou os homenageados nessa noite. Cumprimentar o senhor Roberto Alves, homenageado dessa noite, que nos emocionou muito. E cumprimentar seus familiares também, que exemplo de vida. Cumprimentar as queridas Sônia, Maria Pereira Ribeiro, pela trajetória, nossa homenageada essa noite, uma trajetória de luta, de defesa dos direitos, igualdade, pelo mundo melhor, né, Sônia? Vocês têm contribuído bastante, né, São Roberto? E também cumprimentar a senhora Zenaide Brito, que está à frente, em comando, presidindo o CECAB, o Centro de Estudos Comunitários Cultural Afro-Brasileiro, nessa noite. Cumprimentá-la pelo brilhante discurso, rápido, objetivo, direto, assertivo. Cumprimentar a Maria de Lourdes Pereira Ribeiro, presidente do Centro Espírita Francisco de Assis, conosco aqui, não mediu esforços para estar aqui nesta Casa de Leis, num momento tão especial. Muito obrigada. Padre Flávio Marcos de Passo, isso mesmo, vigário da paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja. Agradecer imensamente, Padre. Obrigada. O senhor veio abençoar essa noite para nós também. Cumprimentar o senhor Haroldo Ribeiro de Souza, presidente da Casa São Francisco de Idosos. É um guerreiro, um idealista, que não abandona a bandeira de luta pelos idosos em nossa cidade. Parabéns, senhor Haroldo. O senhor é um taubatiano admirável. E também cumprimentar o senhor Maurício do Espírito Santo, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo antes desse momento político, assessor parlamentar, foi meu cliente no banco, que eu também sou bancária antes de ser vereadora. Agradecer imensamente o carinho, tenho um carinho especial pelo senhor, e veio representando aqui
o deputado estadual, nosso querido deputado estadual, sempre encaminhando representantes, sempre participando de todos os eventos da cidade, nosso querido aqui, Padre Afonso. Muito obrigada, Maurício. Eu quero reforçar, antes de fecharmos aqui, encerrarmos, que a gente tem um protocolo oficial, mas eu quero reforçar que hoje foi um dia de reflexão e nós não podemos deixar que os nossos desejos e ideais de luta, eles fiquem adormecidos dentro de nós, que fique só nessa sessão solene, porque existem muitas histórias aqui nessa noite. A Sônia, o senhor Roberto, a nossa querida presidente do SECAB e outros políticos militantes idealistas da nossa cidade. Então, é um dia de reflexão para valorizar a raça negra, sabe? Mas falar dessa raça, da importância dessa raça em nosso país, a inserção no mercado de trabalho. E outra, nós também temos que lembrar, sim, dos avanços das cotas universitárias, as cotas nos concursos públicos. E não pode se intimidar, não, e ter medo de discutir, porque a sociedade, ela, muitas vezes, ela rejeita uma proposta tão digna de buscar a igualdade racial em nosso meio, porque realmente é necessário políticas públicas para inserir o negro. E discutir também a valorização da cultura, da religião, foi muito pontuado pelo nobre vereador, da beleza, sim, porque o negro tem orgulho da maneira como se veste, da maneira como ele se comporta na sociedade, tem orgulho da maneira como ele foi educado. O negro tem que ressaltar sua cultura, sim, sua etnia, valorizar suas raízes africanas, não esconder, não ter medo. E mais, nós temos aqui uma luta, porque nós vivemos no Estado Democrático de Direito. E no Estado Democrático de Direito não existe lugar para ódio, para preconceito e para discriminação. Se nós queremos um mundo melhor, nós temos que lutar pela igualdade racial, sim. E é agora que saiamos daqui revigorados, com esse espírito de luta e de desejo de continuarmos as ações em nossa cidade. E podem contar com o nosso apoio da Câmara Municipal de Taubaté, do Poder Legislativo, para as ações, que elas sejam assertivas e concretas aqui no município, porque nós queremos uma cidade melhor, um estado melhor, um país mais livre e justo. Então, quero agradecer imensamente e fazer as considerações finais e dizer que esse mundo melhor depende de nós. E vamos lutar para que tenhamos cada vez mais essa igualdade, que essa luta seja digna, de enfrentarmos sem medo de dizermos, temos preconceito sim, e nós vamos combater, nós vamos erradicar em nosso país. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos nossos sinceros agradecimentos aos homenageados dessa noite, aos membros da mesa diretora, às autoridades que nos honraram com suas presenças, às senhoras e senhores, aos telespectadores da TV Câmara de Taubaté e aos internautas que nos acompanham ao vivo nesta solenidade. Nós queremos agradecer a SECAB, Centro de Estudos Comunitário Cultural Afro-Brasileiro, aos servidores, nossos queridos servidores da Câmara Municipal, que prepararam essa noite com tanto carinho para vocês, o André e toda a equipe, aos senhores vereadores, a todos, enfim, muito obrigado. Em nome do Poder Legislativo taubatiano, declaramos encerrada esta solenidade. Muito obrigada a todos.